O Flamengo pensa em técnico para o lugar de Tite. Vídeo de hoje do canal traz a resposta e os planos em relação a Felipe Luiz. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir muito para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para que a gente possa chegar o mais rápido possível a 1.400.000 inscritos por aqui. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre o substituto de Tite. O Flamengo marcou para essa terça-feira, a partir da 1h30 da tarde, a apresentação de Felipe Luiz como novo técnico. Ele será anunciado como interino, mas a presença em coletiva do Felipe Luiz, com direito à comissão técnica, reforça a ideia de que o rubro-negro pretende ter o ex-lateral esquerdo como treinador interino até dezembro. Alguns nomes foram sugeridos na última hora, não existe consenso e o Flamengo está trabalhando com a ideia de tentar fazer com que o Felipe Luiz dê certo. Se ele, por exemplo, passa pelo Corinthians, confronto de quarta-feira agora, o jogo da volta no dia 20, existe uma grande chance dele permanecer. O objetivo principal é terminar com pelo menos uma taça, até porque o Flamengo precisa de conquistas nessa temporada se quiser ter vitória na eleição marcada para 9 de dezembro. O Rodolfo Landim não pode ser reeleito, mas ele colocou como candidato do grupo da situação o Rodrigo Dunsch. Só para completar, membros da comissão técnica do Felipe Luiz: Diogo Linhares, que vai ser preparador físico, Ivan Palanca, espanhol, Márcio Torres e Daniel Alegra, todos auxiliares. Já Vinícius Bergantin, que cuidava das bolas paradas na época do Tite, e Bruno Baquete, que era analista de desempenho, permanecem na comissão técnica do novo treinador. Saideira em relação ao Flamengo. Conversei com um jogador que é titular absoluto do Flamengo sobre a saída do Tite. E ele me disse o seguinte, abre aspas, a saída dele já era certa desde a eliminação da Libertadores da América, fecha aspas. Cheguei a ler ao longo da segunda-feira algumas possibilidades, explicações para a queda, entre elas a afirmação do Tite de que colocaria o Matheus Cunha como titular no confronto contra o Corinthians na quarta-feira. A informação, repito, que eu tenho é de que o Tite já havia caído desde sexta-feira, só não foi comunicado esse anúncio antes porque o Felipe Luiz estava sendo convencido de que seria bacana assumir de forma interina. E você, gostou da decisão? Gostaria que o Flamengo contratasse um outro técnico? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, que está tendo um dia bastante agitado, desde as 7h30 da manhã, quando o Flamengo divulgou nas redes sociais a saída do técnico Tite e a chegada de Felipe Luiz, pelo menos até dezembro. E no vídeo de agora nós vamos falar qual será a comissão técnica de Felipe Luiz no elenco profissional do Flamengo. Vamos falar também se o treinador, no caso Felipe Luiz, ele pode ficar à beira do gramado, porque muita gente anda me questionando isso nas ruas, nos grupos de WhatsApp. Então eu resolvi fazer essa apuração e trazer para vocês aqui no vídeo de agora. Vou dar também a minha opinião sobre alguns assuntos envolvendo Felipe Luiz e essa chegada dele ao elenco profissional rubro-negro. O que pode ajudar, o que pode melhorar, a gente vai comentar bastante no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, hein? Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu peguei um comentário aqui como gancho para esse meu vídeo. É do perfil Guto21Y. Foi um comentário em uma postagem minha no Instagram. Não sei se é perfil fake ou não, tem a foto ali de um homem com a camisa do Flamengo, enfim. Mas é um comentário extremamente relevante, eu acho que vale a gente levantar o debate aqui. Torcida, por favor, o nosso ídolo está sendo colocado em uma fogueira, foi jogado aos leões. Não critiquem ele se ele não for bem, porque ele não tem culpa de absolutamente nada que acontece ou que aconteceu com o Flamengo. Os verdadeiros culpados, vocês sabem quem são. Eles estão no clube há muito tempo. Bom, esse foi o comentário do Guto. E aí eu vou entrar aqui na minha opinião. E eu quero lembrar o seguinte, pessoal. O Felipe Luiz nunca dirigiu um elenco profissional. Primeira vez. Ele não tem nenhum ano de experiência como treinador. Pegou o sub-17 do Flamengo,
passou para o sub-20 e agora, sei lá, cerca de 5, 6 meses depois, chega ao elenco profissional. Se fosse qualquer outro profissional no sub-20, treinador do sub-20 assumindo essa responsabilidade até dezembro, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos torcedores, seja nas ruas, no Maracanã, nas redes sociais, estaria cuspindo marimbondo, reclamando bastante da diretoria do Flamengo por conta dessa decisão. Vou dar um exemplo. Se fosse o Mário Jorge, ex-treinador do Sub-20 do Flamengo, tudo bem. O Mário Jorge também não era um exímio treinador. Ele fazia o feijão com arroz dele. É porque a torcida do Flamengo tem um apego absurdo por Felipe Luiz, por se tratar de uma pessoa de 39 anos, que tem tudo para ser um grande treinador, tudo bem, tem essa diferença. Mas se fosse qualquer outro profissional, a torcida do Flamengo estaria indignada com essa decisão da diretoria do Flamengo. E a diretoria do Flamengo tomou essa decisão sabendo que teria o apoio da torcida do Flamengo por ser o Felipe Luiz. E onde eu quero chegar? Independentemente do que aconteça, se o Felipe Luiz vai ter sucesso ou não durante esses meses no comando do elenco profissional do Flamengo até o fim da temporada, o torcedor precisa entender que o Felipe Luiz não tem culpa de nada. De nada. De nada. Ah, se ele perder o título da Copa do Brasil. Ah, se ele não ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. Ah, ele não tem culpa de nada. Como disse o Guto, no comentário ali que eu acabei de ler, os culpados são a diretoria. Quer dizer, o culpado é a diretoria, porque a diretoria é singular, enfim. Mas os culpados são os dirigentes que fazem parte dessa diretoria, e vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer. Leia-se Marcos Braz e Rodolfo Landim. Eu quero recapitular o seguinte: na gestão Rodolfo Landim, a gente está indo para o 12º treinador. Abel Braga, Jorge Jesus, Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite, e eu boto aí Mário Jorge e agora Felipe Luiz. Óbvio que eu tive que colar, é tanto nome que eu tive que ver aqui os treinadores. Quantos desse aí deram certo? Jorge Jesus, foi um acaso, uma sorte que eles deram. Eu considero que o Rogério Ceni deu certo por ter conquistado o Campeonato Brasileiro, independentemente da forma que foi, mas deu certo. O Dorival Júnior deu super certo e eles simplesmente tiraram o Dorival Júnior para trazer o Vitor Pereira, que não tinha dado certo no Corinthians. Veio o Sampaoli, não deu certo, veio o Tite, não deu certo. Ou seja, a culpa é de todos esses treinadores, todos eles são horríveis, ruins, não servem para comandar o Flamengo, ou a culpa é de quem os escolhe? E aí eu vou deixar para vocês responderem e vamos para o próximo assunto. E uma opinião minha, esqueci de falar aqui. Eu acho que o Gabigol pode crescer muito nessa reta final de temporada com o Felipe Luiz. O Gabigol estava extremamente desanimado com o Tite, por motivos óbvios. A gente sabe muito bem que a relação Tite e Gabigol não era das melhores. E a relação Gabigol-Felipe Luiz é das melhores. O Felipe Luiz é amigo pessoal do Gabigol. É amigo pessoal, não é exagero, não é demagogia. Eu acho que o Felipe Luiz vai ter uma conversa muito séria com o Gabigol no sentido: vem cá, cara, tu quer ir embora do Flamengo desse jeito mesmo? Você quer sair desse jeito mesmo? Eu acho que alguma coisa vai fazer com que Gabigol se mexa mais, tenha mais vontade. Eu acho isso. Vamos lá, comissão técnica do Felipe Luiz no elenco profissional do Flamengo. São 4 profissionais que chegam com o Felipe Luiz, porque já trabalhavam com ele no dia a dia do Sub-20. Ivan Palanco, auxiliar técnico. Márcio Torres, auxiliar técnico. Daniel Alegria, auxiliar técnico. E Diogo Linhares, preparador físico. O Diogo Linhares é um cara super respeitado no futebol. Dizem que é um baita profissional, já trabalhou no Flamengo. Depois saiu do Flamengo por aceitar um projeto no exterior. Retornou agora para trabalhar com o Felipe Luiz no Sub-20. É um cara que tem muito respeito no métier aí do futebol. Todo mundo elogia bastante o Diogo Linhares. E o Flamengo também divulgou que permanece na comissão técnica o auxiliar Vinícius Bergantin e o analista de desempenho Bruno Baquete. Então esses são os profissionais
que estarão no dia a dia do Flamengo, trabalhando com o Felipe Luiz, e o Flamengo acabou de divulgar um vídeo do Felipe Luiz, no primeiro dia dele de treinamento. Me lembra muito o Jorge Jesus correndo junto com os jogadores, e lembrando que o Felipe Luiz sempre falou isso, né, cara, que ele tem os treinos do Jorge Jesus anotados. Eu não estou querendo dizer que ele vai ser o novo Jorge Jesus, que vai dar super certo, mas é um cara extremamente estudioso. E aí muita gente me questiona, seja aqui nas redes sociais, nas ruas, grupos de WhatsApp, se o Felipe Luiz pode ou não comandar a equipe na beira do gramado, se ele pode assinar súmula, por exemplo, se ele tem licença para isso, curso da CBF. Vamos lá, eu procurei pessoas do Flamengo para entender melhor essa situação, e eu confesso para vocês que eu não sei de onde surgiu essa dúvida, mas surgiu, e pelo visto a fake news se tornou verdade, porque muita gente acha que o Felipe Luiz não pode ficar na beira do gramado, o que não é verdade. Em jogos do futebol brasileiro, ou seja, na região nacional do Brasil, sim, ele pode ficar na beira do gramado, ele tem as licenças necessárias da CBF, que são as licenças B e A da CBF Academy, que ele fez curso esse ano, ou seja, ele pode assinar as súmulas e ficar na beira do gramado normalmente. Porém, ele vai ter uma restrição em jogos de competições internacionais. Por quê? Desde 2020, a Conmebol exige que o treinador da equipe, qualquer equipe, tenha a licença chamada Conmebol Pro, o que Felipe Luiz ainda não conseguiu tirar esse curso que é necessário para poder ter essa licença Conmebol Pro. Então, como o Flamengo, infelizmente, não está mais na Libertadores para essa temporada, o Felipe Luiz, portanto, pode comandar a equipe do Flamengo, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. Pessoal, só para finalizar o nosso vídeo aqui, Hugo Souza, goleiro que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians. O Corinthians até o momento não efetuou a compra de Hugo Souza. Isso quer dizer que, se a compra não for efetuada, se a opção de compra não for exercida, agora na quarta-feira o Corinthians terá que pagar ao Flamengo R$500 mil daquela multa, para ele poder jogar contra o Flamengo. Se ele for comprado, ele pode ser comprado a partir do dia 1º, ou seja, a partir de amanhã. Se ele for comprado, aí o Flamengo não pode cobrar essa multa, e aí o Corinthians, enfim, pode escalar o jogador normalmente contra o Flamengo. Mas se ele não for comprado, aí o Flamengo pode receber esse valor aí de R$500 mil para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que será aqui no Maracanã, quarta-feira, 9h45 da noite. Valeu, galera! Felipe Luiz viveu seu primeiro dia como técnico do Flamengo nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, já de olho no próximo desafio, o confronto contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, anunciado como substituto interino de Tite. O ex-lateral foi recebido pelo presidente Rodolfo Landim, que fez questão de marcar presença no CT para acompanhar a transição de cargo. Felipe, que passou de jogador a treinador em poucos meses, percorreu todas as instalações do time principal, onde esteve entre 2019 e 2023, cumprimentando funcionários e se familiarizando com seu novo ambiente de trabalho, já que como técnico das categorias de base, sub-17 e sub-20, ele atuava em outra parte do centro de treinamento. Agora, como treinador do time profissional, Felipe Luiz enfrenta o seu primeiro grande desafio em uma nova fase da carreira. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel acompanharam de perto os primeiros passos do novo técnico no Ninho. Durante seu primeiro contato com os jogadores, Gabigol, sempre irreverente, brincou ao chamá-lo de Mister, fazendo referência ao apelido dado a Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo. Pedro, um dos artilheiros do time, também deu as boas-vindas a Felipe durante seu retorno ao clube após uma cirurgia no joelho esquerdo, iniciando o processo de fisioterapia no mesmo dia. Felipe Luiz assume o comando da equipe ao lado de uma equipe técnica de confiança, composta por Ivan Palanco, Márcio Torres e Daniel Alegria, que já haviam trabalhado com ele nas categorias de base. Além deles, o preparador físico Diogo Linhares também fará parte da comissão técnica. O desafio agora é preparar o time em tempo recorde, pois restam apenas 2 treinos antes da partida de ida contra o Corinthians, marcada para quarta-feira à noite, no Maracanã.
Sabendo da importância do confronto, Felipe chegou ao Ninho do Urubu com uma série de vídeos sobre o adversário para analisar com os jogadores e ajustar a estratégia para o jogo. Logo após o treino focado na análise de vídeo, enquanto os titulares da vitória contra o Atlético PR realizavam atividades regenerativas, Felipe foi ao campo comandar os demais jogadores em um treino mais intenso. Participando ativamente, o técnico até se envolveu em algumas jogadas, mostrando disposição para se conectar com o elenco e sua nova função. O Flamengo, que demitiu o técnico Tite na mesma manhã, agora volta suas atenções para a construção de um novo ciclo, com planos de estender o contrato de Felipe Luiz até o fim de 2025, caso os resultados iniciais sejam positivos.